Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre os dons de elocução, a nossa lição de número 5. E os dons de elocução são os dons que dizem respeito à comunicação de Deus com os homens, não é? Porque Deus sempre quis se comunicar com os homens, de elocução, diz respeito aos dons da fala. E esses dons são os dons que apontam para a onipresença de Deus. São os dons que apontam para a presença de Deus no meio do seu povo. São os dons nos quais se provam que Deus está no meio do seu povo, que Deus está presente no meio do seu povo. E assim todos veem que Deus é real, que Deus é Senhor no meio do seu povo e que Deus fala com os seus filhos, que Deus se comunica com eles. E essa comunicação de Deus com os seus filhos se processa desde o início de tudo. Lá no Jardim do Éden, Deus já se comunicava com o homem, porque comunicar é tornar algo em comum, não é? E o homem é a única criatura dotada de linguagem, é a única criatura que detém um elemento em comum com Deus, é que pode se expressar por meio da língua. E por meio da língua, por meio da linguagem, que é fruto da racionalidade, que também é um elemento que distingue o homem dos animais, o homem se comunica com Deus. Porque o homem se expressa por meio da língua, porque ele é um ser racional. Ele pensa, ele fala. No caso dos animais, eles emitem sons, mas eles não raciocinam, eles não têm esse poder de interpretar estes sons, eles são emitidos de forma instintiva. No caso do homem, não. Os sons são produzidos de forma racional. O homem sabe o que ele está dizendo. E esta característica é uma característica que assemelha o homem ao Criador. Ambos são dotados de linguagem. Então, vamos dar início à nossa apresentação aqui e vamos comentar sobre algumas questões que são apresentadas na nossa lição de hoje. Então, nossa lição fala dos dons de elocução, no qual alguém informa uma mensagem de Deus para edificar alguém. E essa mensagem, ela traz uma informação de Deus para o homem. Então, o que nós temos para dizer? É que Deus quer falar com você. Não é? Nós até cantamos o hino 127 da harpa cristã, dizendo, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Não é? Nós pedimos para Deus falar conosco, e Deus fala conosco. Há diversas formas de Deus falar. Deus fala conosco através dos dons de locução, Deus fala conosco através da sua palavra, Deus fala conosco através de outras situações, não é? Às vezes através de uma criança, através do gesto de alguém, mas Deus sempre está se comunicando conosco. E a forma de se comunicar com Deus é um ato de amor, porque Ele quer se tornar conhecido, Ele quer se dar a conhecer para que nós possamos aprender a amá-lo
e a servi-lo. E nesse processo de comunicação, Deus é o emissor. Deus é o emissor, aquele que traz a mensagem. Nós somos o receptor, aquele que recebe a mensagem. E a mensagem é o assunto. Quando nós falamos com Deus, nós somos o emissor. Deus é o receptor, aquele que recebe a mensagem. E a mensagem que nós trazemos é o assunto, a nossa oração. Quando nós oramos, quando nós nos prostramos diante do Senhor, em espírito e em verdade, nós colocamos diante de Deus aquilo que está no nosso coração, nós nos tornamos conhecido, aquilo que Deus já conhece de nós, e colocamos diante de Deus também que nós queremos amá-lo e queremos servi-lo. Então, se Deus quer que nós o amemos e que nós o sirvamos, e nós coloquemos diante de Deus que nós queremos amá-lo e queremos o servi-lo, aí a comunicação se estabelece. Há elementos em comum ali. E Deus quer continuar falando conosco. E nós queremos continuar falando com Deus. Isso se chama comunhão. Elementos em comum. Comunidade. E Deus, por meio dos dons, que são as dádivas, os presentes que ele concede aos seus filhos, ele dá a eles essa capacidade para manter comunhão com ele e para a igreja exercer essa comunhão. Então, a responsabilidade dos servos de Deus, em primeira instância, é conhecer os dons. Porque Paulo, através da primeira epístola aos Coríntios, diz, capítulo 12, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Em segundo lugar, ele diz, irmãos, vocês devem buscar os dons, procurai com zelo os melhores dons. Zelar pelos dons. Ser abundante nos dons, sobejar nos dons, procurar sobejar neles para a edificação da igreja, 1 Coríntios 14, 12. Ter autodisciplina, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Falaremos sobre isso posteriormente. Ter decência e ordem no exercício dos dons, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E assim a igreja se mantém em comunhão. Os dons espirituais que nós conhecemos já, os 12 dons, não é? E além dos 12 dons, nós sabemos que há os dons ministeriais, há os dons de serviço, não é? Que nós falaremos sobre eles posteriormente, os dons ministeriais, Efésios 4, 8 e 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, dons de apóstolos, que é o assunto da próxima lição, dons de serviço, profecia, ministério, ensino, exortar, dar, presidir, exercer misericórdia. Então, nós falaremos sobre isso posteriormente. Agora, quando se fala em comunicação com Deus, nós nos perguntamos, Deus sempre se comunicou com o homem? Em algum momento da história da humanidade, Deus deixou de se comunicar com o homem? Claro que sim, por causa do pecado. O pecado impediu o homem de ouvir a maravilhosa voz do Senhor. A maravilhosa voz do Senhor. Para ouvir a maravilhosa voz do Senhor é preciso estar em comunhão.
Lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Hoje, Deus se comunica com seus filhos através das Escrituras, no momento de adoração, no momento de pregação, dos ensinos, porque às vezes as pessoas pensam que Deus só fala através da profecia, mas na pregação Deus fala. Na escola dominical, Deus fala. Enquanto você lê as Escrituras, Deus fala. Enquanto você adora, Deus fala com você, ao seu espírito, Deus fala. No momento da profecia, Deus fala. No momento do falar em línguas, Deus fala. Não é? Enquanto você fala em línguas ali com Deus, só você quietinho ali no seu momento de oração, Deus fala com você, Deus te dá direção. No momento em que Deus fala, alguém fala em línguas com a igreja e alguém interpreta, Deus fala. Deus fala com os seus filhos. Devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir, porque Deus sempre nos ouve, mas até que possamos ouvir a voz de Deus. Então, a onipresença de Deus é o sinal marcante das línguas, da variedade de línguas na igreja. O Senhor está com os seus filhos até a consumação dos séculos. A linguagem é a forma de comunicação de Deus. Tanto que lá em Atos 2, qual foi a forma que o Senhor usou para dizer que estava com os discípulos? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é? Jesus disse aos discípulos que eles não ficariam sós. Os discípulos ficaram preocupados, porque Jesus partiria. E como é que eles ficariam agora que Jesus partiria e eles ficariam sozinhos? E Jesus disse para eles: olha, eis que vos envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, até que vocês recebam autoridade, sejais revestidos de poder. Eles não tinham ideia de como isso aconteceria, mas eles obedeceram e permaneceram firmes, esperando a promessa de Jesus ali em Jerusalém, no cenáculo, buscando do Senhor o revestimento de poder. Em Atos 1:8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo, a partir de então, seria seu companheiro. Como ele viria? Como ele se manifestaria? Através das línguas. Jesus não disse ali como ele viria, mas as línguas vieram sobre os discípulos. E eles conheceram as grandezas de Deus. Deus se manifestou através das línguas, do elemento que demonstrou a superioridade do homem que possibilitava ao homem manter a comunhão com o seu Criador. Porque nós mantemos a comunhão com o nosso Criador quando falamos com Ele. Quando oramos ou falamos em línguas, quando oramos, nós falamos. Então, isso mostra que nós somos superiores aos animais. Os animais não têm condição de orar, não é verdade? Mas nós oramos, nós falamos com Deus. Então, Deus usou um elemento que nos possibilita falar com Deus para nós falarmos com o Senhor e conhecer
as grandezas de Deus através das línguas. Agora, em Babel, Deus usou as línguas para mostrar para aqueles homens que a intenção deles era o mar, estava fora da vontade do Senhor. Em Atos 2, Deus usou a língua para unir aqueles homens em torno de um propósito, que era a pregação do evangelho, para dar-lhes autoridade para pregar a palavra de Deus e serem revestidos de poder. Em Babel, aqueles homens buscavam o poder e buscavam se unir para se tornar poderosos, mas Deus usou as línguas para tirar deles esse poder e não mantê-los unidos, mas espalhá-los. Porque o poder, a majestade, a presença vem de Deus e não do homem. Ele está com a igreja, ele está com aqueles que reconhecem o seu poderio, e por isso demonstrou aos seus apóstolos que eles não estavam sós. Então, o primeiro dom que nós vamos falar é sobre o dom da profecia, não é? Então, nós precisamos verificar a origem da profecia, a origem do dom de profecia. Quem fala, o que fala, por que fala. Há mensagens que vêm da parte de Deus, há mensagens que vêm da parte do homem, e há mensagens que vêm da parte do maligno. Então, precisamos estar atentos para algumas profecias. Os irmãos, e muitas vezes, ouvem mensagens que parecem ser de Deus, mas não são, têm aparência de vir da parte de Deus. É por isso que o dom de discernimento é essencial dentro da igreja para atentar para algumas questões desse tipo e orientar os irmãos para situações que podem comprometer a igreja quando a profecia não vem de Deus. Então, irmãos, a profecia precisa passar pelo crivo da palavra de Deus, que é a profecia principal. Nenhuma profecia pode atentar contra essa profecia aqui. Primeiro, ela precisa passar pelo crivo das Santas Escrituras. Segundo, pode acontecer de uma pessoa que tem uma vida um tanto atrapalhada, até ser usado por Deus, é complicado. Mas, de repente, se Deus usar e a mensagem vir da parte de Deus, a gente vai esperar para ver o seu cumprimento. Por quê? Hoje, nos nossos dias, nós temos que julgar a profecia e não o profeta. Na antiguidade, havia o ministério de profeta no Antigo Testamento, não é? Nós conhecemos Samuel, nós conhecemos outros profetas lá no Antigo Testamento, tem até profetas que nem têm nome. E o que aconteceria, né? Nós tínhamos o profeta Eliseu, nós temos o profeta Elias, e esses homens, tanto que se dizia que das palavras de Elias, nenhuma palavra que Elias dizia caía por terra. O profeta Elias era um profeta que tinha credibilidade, né? O profeta Samuel também, né? As palavras do profeta Samuel, na verdade, eram palavras que não caíam por terra. Então, eram profetas que tinham credibilidade, ou seja, eram pessoas que, quando falavam, você podia, modo moderno de dizer, podia assinar embaixo e dizer, eu dou fé, não é? Acredito e dou fé.
reconhecer firma lá no cartório, porque eram homens de Deus. No entanto, quando o profeta quando o profeta daquela época profetizava e a profecia dele não se cumpria, esse profeta era condenado à pena de morte. Agora, vocês imaginem se isso acontecesse nos nossos dias, não é? Imagina só se muitas profecias que já foram emitidas na atualidade, que não se cumpriram, acontecesse assim. As pessoas fossem lá, ó, passa a cabeça do cidadão, pena de morte. Então, hoje, nós julgamos a profecia. O profeta, vamos deixá-lo em stand-by, modo de se dizer, stand-by. Vamos analisar a profecia e esperar para ver se ela vai se cumprir. Bem? Então, é isto que deve ser levado em conta. Por quê? Quem deve julgar as pessoas? Somos nós? Ou é Deus? Eu não tenho o poder de... eu sou mortal, tenho falhas, se sou pecadora também, redimida por Jesus Cristo, não tenho o poder de determinar juízos de valor sobre alguém. Agora, eu posso julgar a profecia, conforme as escrituras me dão essa autorização para fazer. Então, quanto aos irmãos que não têm uma vida condizente com a palavra, vamos deixá-los para o Senhor cuidar deles. Vamos orar por eles para que o Senhor cuide, tenha misericórdia e para que eles se convertam, reconheçam que estão errados e que possam deixar esse tipo de prática. E deixem de usar os dons do Senhor para proveito próprio. Porque Deus vai cobrar deles isso. O Senhor vai cobrar. Então, vamos deixar que o Senhor cobre deles. Agora, é dever da direção da igreja, no qual pessoas que usam os dons de Deus dessa forma, tomar uma atitude com tais pessoas para que elas não se sintam à vontade para praticar isso. Não dá liberdade para que elas pratiquem isso. E nem dos membros da igreja procurar essas pessoas para profetizar sobre a vida delas. Então, nesse caso, deve-se haver um ensino sadio na igreja, não é? Estou falando segundo a palavra de Deus. É preciso haver um ensino na igreja, um ensino sadio, que mostre o verdadeiro uso da profecia, a aplicação da profecia, para que as pessoas não procurem determinados profetas, entre aspas, e busquem nas escrituras a resposta para os seus conflitos, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Então, o que acontece? Quando as pessoas ficam procurando supostos profetas, entre aspas, para resolver suas questões, pode ver, tais pessoas não gostam de ler Bíblia, tais pessoas não gostam, eu vou falar de novo, de escola dominical. Essas pessoas não têm prazer em estudar a palavra de Deus, porque o salmista diz lá no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. No Salmo 119, o salmista diz, o salmista fala sobre o prazer que ele tem em meditar na lei do Senhor, e não em buscar profetas. Então, o prazer em meditar na lei do Senhor vai nos conduzir na busca para as respostas aos nossos conflitos, porque a palavra de Deus nos muda, nos transforma e nos supre de uma forma tão maravilhosa que nós não temos necessidade de buscar
ninguém para resolver nossos problemas, porque a palavra de Deus nos conduz a Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. E enquanto nós estamos meditando na palavra de Deus, nós somos conduzidos à oração, e Deus nos fala conosco o nosso espírito, na nossa comunhão com Deus. Então, eu não preciso buscar um intermediário para falar com Deus comigo, porque eu próprio posso estabelecer esse canal de comunhão com Deus. Não é? Então, é muito sério isso. Se eu sozinho, irmão, você sozinho, pode falar com Deus livremente, por que você vai buscar um suposto profeta para falar com Deus, para Deus falar com você, se Deus pode falar com você diretamente? Então, confie no Senhor, creia em Deus, busque a Deus e espere no Senhor que Deus vai falar com você. Não se precipite e nem vá por caminhos tortuosos, porque deles Deus não se agrada. Então, a origem da profecia, que pode ter três origens. Às vezes, a pessoa quer ter o dom de profecia, aí ela cria profecia. Então, tem que tomar cuidado, não é? Que é a profecia que vem do homem. Então, Deus dá o dom a quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Veja só, se alguém vai buscar alguém para que Deus fale com ele, o que acontece? Nem sempre Deus vai dar uma mensagem profética para uma pessoa naquele momento, porque a profecia é dada por Deus na hora que Ele quer, não na hora que nós queremos que Deus fale, tá bom? E o dom de profecia é dado pelo Espírito Santo para edificar, consolar e exortar. Então, diz assim, olha, que Deus diz aqui em Deuteronômio 18, 18 e 20. Eu lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as palavras na sua boca. Ou seja, é Deus quem põe as palavras na boca do profeta. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Viu? Aqui, Samuel, nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. Confirmando, foi Samuel. Bom? Então, a mensagem do profeta é dirigida para toda a igreja ou para algumas pessoas em especial. O portador fala sobre a influência do poder do Espírito Santo. Pro quer dizer adiante, femi, falar. A profecia se refere àquilo que não pode ser declarado de forma natural. E profetizei como ele me deu ordem. Ó. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Então disse o rei de Israel a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Ou seja, Micaías só dizia o que Deus mandava. Não fala de mim o que é bom, só o que é mal, porque ele não estava andando nos caminhos do Senhor. Então, gente, a profecia
a profecia, ela tem o propósito de trazer a mensagem de Deus, a mensagem verdadeira. Veja só, o rei de Israel disse a Josafá que o rei só dizia o que era mal dele. Se o profeta Micaías ia profetizar para o rei, ele poderia até falar palavras bonitas. Ah, já que era o rei, eu vou falar palavras de lisonjas para o rei, não é? Falar, elogiar o rei, falar bem do governo do rei, falar que Deus está com o rei e que ele vai prosperar em Israel, porque ele é o rei. Eu quero ganhar vantagem com isso. Mas o profeta Micaías era homem de Deus. E a sua profecia era verdadeira. E quantos profetas falsos existem por aí que querem ganhar posição e usa da profecia de forma falsa para isto, não é? Então, a profecia descreve antecipadamente a vontade de Deus com relação ao passado, presente e futuro. Deus relembra o passado, Deus fala do presente e Deus fala do futuro. Quando Deus falou através de Moisés, lá em Deuteronômio 18, Deus falou de Cristo. Quando ele disse, eu suscitarei o profeta no meio dos seus irmãos como tu. Ou seja, ele estava falando de Jesus, ele estava falando do futuro. O profeta que tem um sonho, conte sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. É o presente. Eis que eu sou contra os profetas que contam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não enviei, nem deu ordem, não trouxeram proveito contra este povo, diz o Senhor. Jeremias 23, 28 a 32. Eu não li o texto todo, mas vejam só, irmãos, parece que é hoje. Satanás continua tentando os profetas, as pessoas, da mesma forma como hoje. Não se pode falar em nome de Deus, em favor de Deus, se Deus não disse. Quando Deus diz assim, quando nós vemos assim o verbo profetuem, que quer dizer falar em nome de alguém, se eu digo que eu estou falando em nome do Senhor, eu preciso realmente estar falando em nome do Senhor. Eu não posso me posicionar como alguém que fala em nome do Senhor falando uma mentira. Isso é muito sério. Ou qual vocês acham que é a recompensa para quem fala mentiras em nome de Deus? Porque qual é o propósito de Satanás? É desvirtuar aquilo que Deus diz. E ele vai usar palavras falsas para desviar aqueles que estão nos caminhos do Senhor por caminhos falsos. Então, muito cuidado, irmãos. É preciso vigiar. Não é? É preciso vigiar. Orar a Deus e falar, Senhor, é isto mesmo que o Senhor quer de mim? Bom, agora, a pregação tem caráter de profecia, porque às vezes os irmãos ficam preocupados, falam assim, olha, aqui na nossa igreja não tem profecia, mas tem pregação.
Mas Deus fala, né, cantai, quantas vezes Deus falou contigo através da pregação e tu não estavas prestando atenção para o que Deus quer falar na maçã, na maçã. Quantas vezes você vai para a igreja, dobra o joelho e fala assim, Deus, fala comigo hoje. E às vezes as pessoas se confundem e acham que Deus só fala se levantar alguém e falar, eis, meu filho, que... Não, irmão. Deus fala através da sua palavra. A pregação tem caráter de profecia. Nem toda pregação é uma profecia, mas ela pode ter características de profecia. Quantas vezes, inúmeras vezes, eu tenho visto os nossos pastores serem tomados, revestidos lá do púlpito e começar a falar com pessoas ali da nave da igreja. É Deus falando. Só ouve quem quer. Só ouve quem está conectado. Só ouve quem está conectado. Quem está atento para ouvir Deus falar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. A profecia, ela não pode conter, não trazer novas doutrinas. De novo, estou dizendo isto. Nenhuma mensagem do púlpito, nenhuma profecia vai além da mensagem da palavra de Deus. Toda profecia, toda pregação tem que ter fundamento doutrinário e bíblico. A base é a palavra de Deus. O alicerce é a palavra de Deus. Se a pessoa começar a profetizar e começar a dizer, falar de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, pode já descartar toda a profecia dela, porque não vem de Deus. Deus não contradiz a sua palavra. E quais são? O dom de profecia é superior aos outros dons. Eu me lembro de um dia que o pastor Américo perguntou na igreja qual era o principal dos dons. E eu até tinha falado do dom de discernimento. E o pastor Américo falou, não, é o dom de profecia. Porque o dom de profecia mostra a finalidade de todos os dons espirituais. A mensagem profética, ela anima a igreja, ela mostra que Deus está do lado da igreja e contribui para o crescimento da igreja. O infiel fica temeroso, ele reconhece que Deus está no meio da igreja, ele reconhece que precisa ser salvo e ele se rende aos pés do Senhor. E Paulo ainda diz, não desprezeis as profecias, mas aqui eu estou dizendo as verdadeiras profecias. Certo? E as profecias verdadeiras, elas atendem às carências mais íntimas do ser humano. Porque quando Deus fala daquilo que ninguém sabe. Que só você e Deus sabe. Aí você vê que é Deus mesmo falando. Porque só Deus conhece o homem. E quando você ora e você conta para Deus, não é quando você conta, você ora e fala e ora bem alto para a igreja ouvir. Não, eu estou falando daquela oração que você fala bem baixinho, que ninguém escuta. Isso é só você e Deus.
Ou quando você lá no seu leito, você está tentando dormir, mas aquele problema está te perturbando. E daí você começa a orar e fala: Senhor, toma a direção desse assunto. E aí é só você e Deus. Aí Deus levanta um vaso e fala com você sobre aquele problema que ninguém na igreja sabia. Aí você diz: é Deus. Ô, glória. É Deus. Ô, Deus que fala. Esse é Deus que fala com seus filhos. Esse é o Deus que cuida dos seus filhos. Esse é o Deus que sara as feridas. E com aquela palavra, você é consolado e a tua fé aumenta. E você é fortalecido, porque você sabe que o Deus que você serve é um Deus verdadeiro. Não é? Porque o dom de profecia é esse dom maravilhoso. É aquela mensagem que o Espírito Santo dá diretamente à igreja ou a uma pessoa em especial. O dom de profecia, ele tem 3 finalidades, né? Ele vem com línguas mais interpretação, às vezes, ou ele vem em português direto. Deus pode levantar alguém e chegar para você: olha, Deus mandou te falar isso, isso, isso e isso. É uma profecia. Amém? É uma profecia. Ou às vezes a pessoa fala em línguas e interpreta. Ou às vezes vai uma pessoa, fala em línguas de um lado da igreja e outra interpreta, e aquela mensagem de línguas também é uma mensagem profética. Tá bom? Então, o dom de profecia é para edificação, é para exortação, ou é para consolação. Edificação é para te ensinar, é para te mostrar como você agir, né? Que a gente fala aqui de construção, não é? É para te mostrar como você agir. Exortação é para te corrigir. E consolação é para te animar. Agora vamos falar de cada elemento. Edificação, nós somos edifício de Deus, diz Paulo, não é? Cooperadores de Deus. Lavoura de Deus, edifício de Deus. A edificação é como o discipulado, é o ensino que nós vamos aprendendo a prosseguir por toda a vida cristã. Formação do caráter cristão. Então, Deus vai falar com esse crente para ajudar ele a passar por um processo de aperfeiçoamento, para ele alcançar um nível maior de espiritualidade. Então, Deus usa alguém para profetizar, para ajudar essa pessoa a alcançar um padrão de espiritualidade melhor que ele quer para os seus filhos. Não é? Então, é o ensino, é a doutrinação para esse crente chegar ao molde que Deus quer de seus filhos. Não é? Não é para se autopromover, é para crescimento espiritual. Exortação é chamar para fora, é orientar, é ajudar, é ensinar. Como se diz, não é, na Bíblia, corrija um sábio e ele fará mais sábio, corrija um tolo e ele fará ter inimigo. Exortar não é intimidar, ameaçar, causar pavor, dizer eu vou te pôr no leito, você vai morrer. Não só isso. O que exorta ajuda a encontrar saída para melhorar a ele a se conduzir melhor na sua vida espiritual, não é? Paulo diz a Timóteo para ele exortar com toda longanimidade, olha que palavra, gente do céu, longanimidade é paciência, exortar com paciência e doutrina, ou seja, esse ato de exortar tem que ser com paciência, a observância da palavra divina,
Quem exorta, preserva o povo de Deus da corrupção. Então, a profecia, sem profecia, diz a palavra de Deus, o povo de Deus se corrompe. Então, precisa haver exortação, precisa chamar a atenção para que o povo não faça bobagem. Não é? Então, hoje tem que chamar a atenção do povo para não andar em caminhos errôneos, como essas aberrações que tem por aí, como unção do riso, que nós até já comentamos aqui, não é? Suor ungido, gente. A pessoa passa o pano no rosto, assim, naquele suor escorrendo. Toma, meu suor é ungido. Teologia da prosperidade, urina ungida. Já pensou sair urino pelos cantos da cidade, para Deus abençoar aquele lugar? Gente, o que é isso? A gente tem que orientar o povo, exortar, para que o povo não se deixe levar por esses ensinos errados. Por quê? Diz a Bíblia lá em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. A profecia da palavra de Deus não pode ser rejeitada. Se o povo rejeitar essa profecia, será rejeitado pelo Senhor. Então, quando exorta, chama para fora, orienta, ensina, ajuda. A profecia conforta, consola, dá alegria, dá paz. O Deus que nos ama também nos consola, para que possamos consolar os que estiverem em tribulação. O Paracleto, o Espírito Santo prometido por Cristo, é o Consolador. Então, aquele que estiver cheio do Espírito Santo, que estiver cheio do poder de Deus, ele também consola. A profecia consola. E os espíritos, os profetas, são sujeitos aos profetas, porque Deus é Deus de confusão. A profecia traz a paz. É primordial para aqueles que estão passando por momentos difíceis. Em Isaías 51:2, o Senhor diz: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou filho do homem que se tornará em erva? Então, o Senhor é aquele que nos orienta a esperar o seu consolo. Então, todos podem profetizar para que todos aprendam e todos sejam consolados. Assim Paulo diz em 1 Coríntios 14:31, porque os profetas esperam a sua vez e todos sejam consolados pela profecia. Então, alguns erros que devem ser evitados no uso do dom de profecia. Primeiro, a profecia não deve ser usada para guiar a igreja. O que é que deve guiar a igreja? Este manual. A Bíblia Sagrada traz as respostas. O crente não pode tomar decisões dependendo de uma profecia, tá? A profecia é dirigida à igreja e não ao interesse particulares de pessoas. Tem gente que está oferecendo valor por profecia. Então, olha, se tiver oração e profecia, custa tanto. Já saíram aí gente oferecendo. Então, cuidado. Alguns usam a profecia como fonte de doutrina. Não pode. A fonte de doutrina é a palavra de Deus. Profecia deve ser usada apenas na direção do Espírito Santo, com ordem, com decência. Deus deu o dom de profecia, mas o crente que tem o dom não é autossuficiente. Ele só vai profetizar na hora que o Espírito Santo quiser. Quando o Espírito Santo quiser.
Porque quem assume a direção é o Espírito Santo. Ah, eu tenho o dom de curar. Mas não é naquela hora que você vai poder orar e curar. É se o Espírito Santo quiser curar. Não é aquela hora que você vai poder profetizar. É se o Espírito Santo quiser que você profetize. Não é? Já falamos sobre a busca de pessoas que têm dons de profecia. Já falamos sobre a oração como melhor condição de ouvirmos Deus. O Senhor que decide qual é a melhor forma de falar conosco. Quem procurava profetas para ouvir Deus falar eram os crentes do Antigo Testamento, porque eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Somente os profetas tinham o Espírito Santo habitando neles, porque o Espírito Santo era dado de forma restrita. Mas hoje, todos nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, devemos consultar o Espírito Santo primeiro. Tá? Então, olha, Paulo diz aqui, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, devemos julgar as profecias. E o dom de falar em línguas estranhas? Nós falamos as línguas estranhas como evidência, como sinal de que fomos batizados no Espírito Santo. Então, elas podem ser uma concessão do Espírito, como dom, que também é conhecida como glossolalia, ou pode ser apenas um sinal de que você foi batizado no Espírito Santo. Então, alguns irmãos são batizados no Espírito Santo e não falam mais em línguas. Aí as pessoas ficam assim curiosas, mas será que esse irmão foi batizado no Espírito Santo mesmo? Ele foi batizado. No momento que ele foi batizado, ele falou em línguas, mas ele não recebeu o dom de línguas. Então, existe essa diferença. Tá? Então, existe essa diferença. No momento do batismo no Espírito Santo, alguns irmãos falam e depois não falam mais. E outros recebem o dom de falar em línguas. Então, eles continuam falando em línguas. Como aqui em Atos 19, 6, Paulo orou lá pelos irmãos em Éfeso, e veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Quando os discípulos receberam o revestimento de poder, eles viram que eles não estavam mais sós. Nós vimos aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia o que falassem. Essas línguas que eles falaram não precisavam de interpretação, porque era um momento de batismo no Espírito Santo, e todos falavam ao mesmo tempo. Agora, as pessoas que estavam do lado de fora do cenáculo ouviram falar na sua língua natal, e falaram, como é isto? Que eu estou ouvindo ele falar na minha língua das maravilhas de Deus. E todos eles ficaram pasmados com o que estava acontecendo. Então, as pessoas do lado de fora interpretaram as línguas que eles estavam falando. E acontece o que Paulo nos ensina aqui, em 1 Coríntios 14, 26, é o seguinte: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja só,
tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então, Paulo colocou aqui que era necessário haver a interpretação das línguas para que os irmãos pudessem falar em línguas alto. Porque o que fala língua desconhecida fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. E Espírito fala em mistérios. Quando nós falamos em línguas, ninguém entende. Então, quando falamos em língua alto, nós estamos falando em mistérios, mas as pessoas não entendem, porque nós estamos falando a Deus. Isto é um problema, porque o correto seria falar somente a Deus. O correto é, quando falar em línguas, é falar em voz alta, falar em voz alta para ter intérprete. Existe um conflito até com os cessacionistas, porque eles não acreditam nisto. Agora, aqui, no versículo 4, no versículo 4 do capítulo 14 de 1 Coríntios, vamos ver aqui, irmãos, aí eu vou explicar. No versículo 4, ele diz assim: o que falar língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Está vendo aqui que ele coloca a condição? A não ser também que interprete. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma forma que as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, quer dizer, compreensíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Há, por exemplo, tanta beleza de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala línguas estranhas, ora para que a possa interpretar, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, irmãos, os irmãos estão vendo o que Paulo diz? É que o ideal é que nós oremos em línguas estranhas na oração. Na oração, você ora em línguas estranhas, então seu espírito ora bem. E você entra em comunhão com Deus. E Deus fala com você. Mas quando você fala línguas estranhas alto, na igreja, e todos estão ali prestando atenção no culto, e não estão entendendo o que você está falando, o entendimento dos irmãos fica sem fruto. E fica só apenas uma demonstração de que você fala línguas estranhas, de que você é espiritual,
mas não houve edificação para a igreja. Então, quando você sente aquela alegria espiritual no culto, algum irmão vai dizer, mas vem aquela vontade de falar língua estranha, e eu sinto aquela alegria espiritual. Também acontece isso comigo. Aí o que acontece? Eu falo língua estranha no meio da mensagem. Vem aquela vontade de falar línguas estranhas. Aí o irmão fala língua estranha bem alto. Aí quer dizer o que acontece? Atrapalha a pregação. Porque na hora que você fala língua estranha alto, atrapalha a pregação, tira a atenção da pregação para a língua estranha que você está falando. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, o que acontece? Você fala a língua estranha porque você está alegre, mas você fala bem baixinho. É só você e Deus. Você não deixou de se alegrar. Você não deixou de sentir a presença de Deus. Mas aquele é o momento da mensagem. Eu já vi pregadores, porque gostam de ver aquele barulho, aquele movimento, e falam, agora é uma rajada de língua estranha. Irmão, isso é antibíblico. Não tem na Bíblia comprovação que deve ter isso no culto. Tem salmo, tem doutrina, tem interpretação e tem edificação dos crentes. Não tem rajada de língua estranha. Não tem gente rodopiando, falando línguas, fazendo aquele alvoroço. Não tem. Então, o que fica evidente é que os crentes falavam em línguas e magnificavam ao Senhor porque eles estavam recebendo o batismo. Aquele sim era o momento de falar em línguas estranhas, alto, porque quando é o momento da oração de batismo no Espírito Santo, todos têm que falar línguas estranhas alto, porque a igreja tem que ter a prova de que aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo. Agora, durante o culto, eu não preciso, as pessoas, nem eu, nem a irmã, nem o irmão, precisa ter certeza que você é batizado no Espírito Santo para você falar língua estranha bem alto no culto e na hora que o pregador está falando. Na hora que o irmão está louvando a Deus com o hino, porque as pessoas deixam de prestar atenção para ouvir a língua estranha e não entendem o que você está falando, porque se naquele momento da língua estranha o Senhor toca no pregador e diz assim, agora eu vou falar, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Já houve casos que eu já vi lá em Indianópolis, de Deus levantar, inclusive foi no primeiro congresso da Almaticom, Deus levantou uma pessoa para falar língua estranha na nave da igreja. Eu era criança, mas eu não esqueço. Oh, aleluia. Oh, glória. Nem eu estou aguentando aqui. Deus levantou uma pessoa ali na nave da igreja e o pregador estava no púlpito. E ela começou a falar língua estranha. Na hora, o pregador começou a interpretar as línguas estranhas. Mas, irmãos, naquela hora, olha, eu tô arrepiada. Tô falando isso, eu não estou me aguentando aqui. Oh, aleluia. Naquela hora, foi um derramamento de poder na igreja. Foi uma coisa fora de série. Porque Deus falou. Entendeu? E teve uma reunião de obreiros no Belém há pouco tempo também, que eu soube, que disse que Deus levantou um irmão para falar em línguas e outro para interpretar na reunião de obreiros, que foi coisa mais linda. Deus ainda usa. Então, Paulo diz, se houver línguas, que interprete. Então, quando o Espírito Santo está na direção, aí sim,
Agora, quando a pessoa fica falando alto e não tem intérprete, irmãos, aí perde a finalidade, porque a igreja não é edificada. Porque quando as línguas são interpretadas, ai, irmão, aí não tem que aguente. Porque as línguas têm uma mensagem, e a mensagem tem endereço. Não é glorioso? Oh, aleluia, louvado seja Deus. É glorioso, porque a mensagem tem uma finalidade de edificar a igreja. Então, que nós possamos fazer um uso, zelar pelos dons que o Senhor nos deu e usá-los da forma correta, conforme a Bíblia nos ensina. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que nós possamos ter humildade para aceitar, porque às vezes é difícil para nós aceitarmos isso. Ah, mas eu queria falar, porque é tão bom abrir a boca e falar em línguas estranhas bem alto. Deixa para fazer isso lá na sua casa, no seu quarto, mas que a gente possa aceitar esse princípio da palavra do Senhor, que está na Bíblia. Leia de novo, devagar com você, na sua casa, 1 Coríntios 14, não é? E veja que existe uma sujeição dentro do grupo, para que nenhum se sobreponha ao outro em nível de voz, principalmente durante a pregação. Agora, irmãos, se nós estivermos orando e quisermos falar línguas estranhas até um pouco mais alto durante a pregação, nós temos liberdade. Não é? Ah, mas eu estou no culto, posso falar línguas estranhas alto na pregação, na oração? Pode. Agora, durante o culto, na hora da pregação, não combina. Porque a profecia está sendo pregada lá, ó, no púlpito. A não ser que o Espírito Santo tome você para falar língua estranha, porque ele vai interpretar. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido e recebam de coração essa palavra que foi trazida com carinho para vocês. Não é com a finalidade de trazer crítica a ninguém, mas é simplesmente mostrar os princípios que o Senhor nos deixa na sua palavra. Então, outra questão interessante do falar em línguas, que nós precisamos tratar aqui, é que falar em línguas não quer dizer poliglotismo. O que é isso, irmã Amélia? Ah, eu tenho facilidade de aprender várias línguas. Eu escuto espanhol, eu consigo aprender espanhol, francês, inglês, italiano. Não, irmão, não é isso. Falar várias línguas, falar em vários idiomas que você desconhece, como muitos irmãos já viram uma pessoa falar um inglês perfeito, uma pessoa que nunca tinha conhecido inglês, falar japonês, idiomas africanos, tribais africanos, não é? Pessoas que nunca tinham conhecido. Então, porque essa habilidade de falar línguas, por exemplo, inglês, italiano, espanhol, que é uma habilidade natural nossa, é uma habilidade que depende do uso da razão. Né? Nós aprendemos pela nossa razão, que é aquela capacidade que Deus nos deu, que nos assemelha a Deus. Agora, a língua estranha não depende da inteligência humana. Não depende da razão humana. É uma capacidade dada por Deus, ela é sobrenatural. É o idioma dado pelo Espírito Santo. Não é? É o Espírito Santo que assume o comando da elocução.
É a tua língua que se move para falar numa língua que você nunca viu. Aí você fala, meu Deus, que é isso que eu estou falando? Né? É por isso que você fala a língua de um país que nunca frequentou, né? É o que isso se chama xenolalia, ou xenolalia. É o que parece ter ocorrido no Pentecostes, não é? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, pode ocorrer o fenômeno de uma pessoa falar uma língua de um país que nunca frequentou, que é a xenolalia, e a possibilidade de falar uma língua celestial. Isso aqui ainda tem muita discussão, não é? Que fala assim, como pode falar a língua dos anjos, não é? Mas falar uma língua que dos homens e dos anjos, são as línguas celestiais angelicais. Isso aqui ainda está em discussão, não é? Eu não vou entrar em... Por que nós falamos em línguas? Para edificação pessoal. Quando você fala em mistérios com Deus, você edifica a si mesmo, você edifica a igreja. Como você edifica a igreja? Se houver interpretação. As línguas são sinais para os descrentes, como em Atos 2. É sinal de que Deus está ali. As línguas são adoração a Deus, comunhão com Deus, comunicação sobrenatural da parte de Deus. Então, você fala em línguas, não conhece o idioma, a igreja edificada na interpretação, o crente edifica a si mesmo, nós já falamos, o Senhor se comunica com o crente, e os descrentes recebem o sinal quando as línguas são interpretadas. Paulo disse aos crentes de Corinto, eu dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Se Paulo falava aos crentes de Corinto que eram falantes de línguas estranhas, está provando que se trata de um dom que os crentes devem buscar. Então, devemos buscar esse dom. Agora, falamos línguas estranhas para nós mesmos e não para a igreja. É por isso que precisamos ter cuidado. Se falamos para nós mesmos, para a nossa edificação espiritual, não precisamos falar alto, para não causar escândalo. Qual é o momento ideal para falar língua estranha? Na oração particular. Não é? Aí aqui nós já falamos para vocês, não é? A mensagem para a igreja já está sendo pregada, por isso que não é necessário falar em línguas estranhas alto. E a interpretação de línguas? Aí a interpretação de línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo. Aqui o irmão falando em línguas, né? O bonequinho, e o outro interpretando. Então, a interpretação de línguas pode ser chamada de o dom gêmeo, né? Então, tá as moças iguais aqui, porque o servo de Deus se manifesta por meio das línguas sobrenaturais e o interpretante transmite a mensagem que foi falada em línguas, mas esse dom de interpretação de línguas é um dom que não pode ser exercido de forma isolada, porque ele sempre vai depender de alguém, não é? Uma pessoa não pode interpretar a si mesma, ele sempre vai interpretar o outro, tá? Então, não havendo quem possa interpretar as línguas, essas não devem ser proferidas publicamente. O exercício conjunto do dom de variedades de línguas com o dom de interpretação pode manifestar uma mensagem profética para a igreja. No entanto, o dom de profecia é superior ao dom de línguas estranhas. Tá? Então, olha,
Detalhe: interpretação não é tradução de línguas. Porque a pessoa fala em línguas, mas quem interpreta não vai traduzir palavra por palavra, ela vai explicar a mensagem, falando aquilo que o Espírito Santo está dizendo para edificar a igreja, tá? Então, Paulo orienta os crentes a buscarem o dom de interpretação para que a igreja usasse os dons de língua estranha com sabedoria. Agora, a profecia, ela é autossuficiente, porque uma pessoa profetiza sozinha, mas a interpretação não, ela é dependente. Ela só pode exercer o dom, só pode ser exercida se outra pessoa falar em línguas. Agora, os dons de elocução são esses dons, né, mais frequentes na igreja, mas devem ser usados de forma conveniente e oportuna, sob a direção do Espírito de Deus, né? Os dons mais frequentes, os dons mais populares, mas devem ser usados de forma oportuna. Não devem ser usados de qualquer forma. Não devem ser usados de forma com brincadeira, não é? Às vezes as pessoas brincam de falar em línguas, imitam pessoas falando em línguas, querem mostrar uma espiritualidade que não tem. Precisa ter muito cuidado. Não se brinca com as coisas de Deus. Não se brinca com as dádivas celestiais, porque um dia Deus vai cobrar. Amém? Eu agradeço a assistência de vocês. E logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos, pessoalmente. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã.